Bom, eu vou iniciar, então, já estou iniciando a gravação e já estou iniciando essa que já é a 17ª sessão do segundo Congresso Internacional da Academia Paulista de Direito. Hoje, no dia 22, na parte da tarde, a gente acabou de ter uma sessão maravilhosa de cinema, né? E antes disso nós tivemos um debate maravilhoso durante a manhã, um debate muito rico e algumas apresentações de teses daqueles que submeteram seus trabalhos. Como eu referi nas duas outras mesas em que houve apresentação de trabalhos, né, o objetivo da Academia Paulista de Direito e dos seus centros de pesquisa, né, os Academia Pesquisa, como eu chamei, estão chamados na diretiva da academia, é justamente a formação desses pesquisadores e pesquisadoras e dentro de um projeto que é o projeto da Academia Paulista de Direito. Então é muito diferente dos centros e de núcleos de pesquisa, as linhas de pesquisa que existem em outros órgãos e nas universidades, que são coisas mais dispersas, em que, lamentavelmente, tem observado assim, uma certa distração dos professores e professoras na atenção na Constituição, com raríssimas e honrosas exceções, claro. E a apresentação durante o Congresso, ela deve ser feita exatamente para proporcionar a participação e o debate, a audição de críticas, enfim, o estabelecimento de um diálogo. E não é uma apresentação monocórdica, apenas voltada para si mesmo ou para a exibição de um produto, né? A gente tem que acabar com essa ideia muito mercadológica do direito, né, nas várias áreas que acabou se tornando predominante e passar a uma ideia mais inteligente, uma ideia realmente de construção cultural. E é esse o projeto da Academia Paulista de Direito, e a esse projeto, claro, os pesquisadores e pesquisadoras eles são orientados a perseguir, não é, sob a minha orientação e a orientação dos demais acadêmicos titulares, né, porque nós somos os coordenadores e diretores dos vários núcleos, né, e, portanto, há necessidade de se fazer isso. Cada um e cada uma que apresentará os trabalhos terá agora 10 minutos para fazer essa apresentação com esse espírito, não é? Quer dizer, precisa apresentar para proporcionar o debate, não é uma propaganda de um trabalho, mas é efetivamente a apresentação do trabalho para a discussão, isso é extremamente importante. Terão 10 minutos e depois a gente vai ter um debate em torno disso, tá bom? Então eu vou chamar cada um e cada uma. É um prazer enorme recebê-los aqui, é um prazer poder contar com a participação de vocês, não é? Que estão no coração, claro, da Academia Paulista de Direito, né? Então, carinhosamente, eu vou chamá-los. O primeiro a ser chamado é o Gustavo Poloni Soares, querido Gustavo, que vai falar sobre a favela sob o manto da associação diferencial. Gustavo, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Muito bem-vindo, carinhosamente bem-vindo. Por favor. Obrigado, Alfredo. Você me ouve? Sim, todos estamos ouvindo. Perfeito. Desde já, quero agradecer aí a palavra do Alfredo. Quero cumprimentar a todos que estão, quero agradecer à Academia Paulista de Direito pelo evento, que desde já tem se mostrado brilhante, com fortes discussões polêmicas até, e muito interessantes. E quero me apresentar antes de adentrar o trabalho. Meu nome é Gustavo, como o Alfredo já falou, sou da região de Presidente Prudente, sou graduando do Centro Universitário Toledo, aqui de Presidente Prudente, e fiquei sabendo do evento, né, por meio de uma dos que são membros da Academia Paulista de Direito, e aí criei o interesse em pesquisar, em aprofundar sobre um assunto, e aí fiz um artigo, enviei, deu certo, foi aprovado. O meu tema, eu procurei transitar basicamente sobre o preconceito que muitas pessoas criam em relação àquelas pessoas que moram em zonas periféricas, que habitam as favelas, principalmente os adolescentes e as crianças. E como isso interfere no desenvolvimento deles e na inclusão na sociedade no futuro. A teoria da associação diferencial, ela foi desenvolvida por Eden Sutherland
um dos maiores criminólogos, e ele trazia como essência dessa teoria que o crime ele não passa de um aprendizado. Ou seja, o menor delinquente ele se torna um criminoso a partir de um aprendizado que ele absorve em razão do meio no qual ele convive. Ou seja, o meio molda o caráter do menor delinquente. Essa questão aí de o meio interferir no desenvolvimento de uma pessoa, ela é bem antiga já, inclusive com traços bíblicos a gente pode citar, quando o evangelista Paulo de Tarso falava já que as más companhias corrompem os bons costumes, né? E esse criminólogo ele veio e trouxe essa ideia de que o meio em que a gente convive, ele vai moldar as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E aí, hoje, quer dizer, há um tempo já, criou-se uma ideia em relação às favelas de que elas são um celeiro de criminosos. Ou seja, a favela ela não presta para outra coisa senão para formar delinquentes. E aí, quando você fala que você veio de uma favela, a pessoa já te olha com um olhar meio de desprezo, um olhar meio de discriminação. Diferente seria se você falasse que você veio do Leblon, você veio da Gávea, de lugares nobres dessas metrópoles, né? As favelas, elas ganham destaque no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo, né? Aí, com a pesquisa que eu fiz, o que eu procurei identificar? Será mesmo que esse discurso de que a favela é um celeiro de criminosos, ele é realmente válido? Ele condiz com a realidade? E se ele condiz com a realidade, como que as favelas chegaram a esse ponto? E aí, a minha pesquisa ela deixou um pouco essa questão do preconceito da sociedade para encontrar os responsáveis por esse preconceito. Como que surgiu esse preconceito? E aí eu separei o trabalho em 3 vertentes. A primeira vertente, as constantes omissões do Estado em relação a esses povos que habitam em zonas periféricas. A segunda vertente é o lar em que essas pessoas habitam e como esses lares eles podem influenciar no desenvolvimento deles para se tornar um delinquente. E, por fim, o crime organizado, que a gente não pode negar que nessas zonas periféricas tem uma influência absurda, gigantesca. Primeiro, em relação ao Estado. Hoje em dia, a gente vê aí na mídia discursos de ódio, aquela política de tolerância zero à criminalidade. A gente tem que invadir mesmo a favela, tem que tomar o morro, tem que acabar com a criminalidade a todo custo. Esses menores delinquentes aí tem que acabar com tudo, tem que... E aí a gente pensa, fala assim, nossa, é muito cômodo para o Estado vir e trazer esse discurso e a gente não saber, na realidade, o que aconteceu lá atrás para que as favelas sejam aquilo que elas são hoje, um cenário de clara desigualdade, de manifesta pobreza. Na época da escravatura, a gente conhece, né, as mazelas que foram vividas pelos escravos, e aí o Estado, a partir da abolição da escravatura, ele teve a oportunidade de incluir aqueles escravos na sociedade. Ou seja, veio, aboliu a escravidão, beleza. O que vai ser daqui para frente? A gente inclui esses escravos ou a gente relega eles ao mundo do esquecimento, como a gente já vinha fazendo antes? O que aconteceu? A doutrina vem e critica muito essa posição que o Estado adotou lá atrás, que ao invés de incluir os escravos, que em sua maioria eram negros, eles acabaram adotando uma política de branqueamento, recepcionando imigrantes italianos, japoneses, sobretudo com a influência dos ingleses, que foram, inclusive, aqueles que mais forçaram o Brasil a abolir a escravidão, porque eles tinham interesse econômico, né, nessa questão. E aí o Estado foi esquecendo-se dos povos, sobretudo negros, que eram antigamente escravos, e esses povos ficaram relegados, foram mandados para escanteio, né? E muitos deles não tinham aonde habitar, e aí foram ocupando os morros, e ocupando os morros deram surgimento às favelas. Ou seja, o surgimento das favelas se deu num cenário de abandono, num cenário de descaso do Estado. E aí, agora, no final
do segundo milênio, né, as favelas começaram a viver aquela questão que a doutrina destaca bastante, o surgimento do crime organizado. E o Estado, ele teve a oportunidade de reprimir essa questão do crime organizado já na sua gênese. Só que ele duvidou do poder da criminalidade organizada. E duvidando, depois foi crescendo, crescendo, crescendo. E esse sentimento de família ao qual move o crime organizado dificultou o Estado de combatê-lo. Mas aí qual que é a questão? Hoje o Estado vem, né, através dos governantes, e manifesta essa política de tolerância zero à criminalidade, aos menores delinquentes, mas só que ele se esquece que lá atrás não foi dessas pessoas a culpa pela pobreza, pelo descaso que eles sofreram. E aí, hoje, a gente tem um cenário de manifesta desigualdade. Um dos objetivos da Constituição para a República do Brasil é erradicar a pobreza. Só que, ao que parece, esse é um objetivo muito distante do nosso Estado. Sob a teoria de Eden Sutherland, o que eu pretendo trazer? Não é a favela que é um cenário, um celeiro de criminosos. Todos os lugares em que você vê que há um descaso histórico por parte do Estado, ali há grandes chances de você ver que menores delinquentes eles aparecem ali com facilidade, porque eles não veem oportunidades que não recorrer a práticas ilícitas, e aqui eu não incentivo isso, porque eles querem trabalhar, mas aí é aquela questão que eu falei, a partir do momento que eles falam que eles vieram da favela X, da favela Y, eles olham, eles são vistos com descaso, são vistos com discriminação, e aí as pessoas se mostram resistentes em acolherem eles para trabalhar, e aí eles não veem outra oportunidade que, não, eu vou ter que dar um jeito na minha vida, eu vou ter que procurar um rumo, e aí eles optam pela criminalidade. Em segundo lugar, os lares também influenciam nisso, e aí eu vou caminhar no final. O menor, quando ele vê o pai que chega em casa bêbado, descontrolado, bate na mãe, às vezes ele pode criar um sentimento de revolta e agride o pai para proteger a mãe, mas às vezes não. Às vezes nele vem um sentimento, não, nossa, isso pode ser certo, meu pai está fazendo isso, então isso pode ser certo. E aí ele cria essa ideia na cabeça dele e lá na frente ele se torna uma dessas pessoas que hoje em dia a gente vem repudiando, que são esses agressores, esses que dão aso a violências domésticas, a esses barbáries que a gente vê aí constantemente sendo noticiado na mídia. Qual que é a ideia central aí, finalizando, que eu vi que o Alfredo já colocou aí os 3 minutos, é essa mesmo. É muito fácil para o Estado e muito cômodo vir na mídia e hoje manifestar um discurso de ódio em relação às pessoas que moram nas favelas, moram em zonas periféricas. Só que o Estado ele não pode simplesmente só pensar nisso. O que o Estado tem feito para que inclua essas pessoas que habitam nessas localidades no contexto social? Será que o Estado ele tem efetivamente criado políticas públicas efetivas para incluir os menores que habitam em zonas periféricas na sociedade? Com isso, eles possam ter um desenvolvimento distante da criminalidade, distante do tráfico de drogas, que é um crime recorrente nessas áreas? É essa questão que eu trouxe. Como o tema é curto, não dá para abordar os pormenores, mas desde já agradeço ao Alfredo e a todo o pessoal da Academia Paulista de Direito. Passo a palavra para você, Alfredo. Tá bom. Muito obrigado, Gustavo Poloni Soares, né, pelo seu trabalho, muito, muito importante. É uma questão que é muito atual, né, e tem outras implicações, a par dessas implicações que você referiu, tem outras implicações extremamente importantes, e eu acho que o seu percurso, né, a partir da graduação, nessa área da criminologia crítica, é muito interessante.
A academia tem um grupo de criminologia crítica recém-criado e quem sabe você vem aqui para essa formação que eu estou referindo e gostei muito da sua participação, tá bom? Obrigado. Agora Eu eu que agradeço. chamaria a Aide Paixão, que vai falar sobre negritude em travessia, Caribe e Brasil. Aide, muito bem-vinda. Tudo bem? Olá, boa tarde a todas e todos. Boa tarde, Alfredo, professor e mestre. Saudades. Que Sim. bom que está acontecendo de forma online, para a gente poder trocar um pouquinho. Para mim é uma grande honra, um grande prazer também estar aqui, apresentando um pouquinho dos meus estudos com vocês, compartilhando. Eu vou me apresentar também um pouquinho. Então, como o professor já disse, meu nome é Aide Paixão, eu sou formada em Direito em 2013 pela PUC, graduada e licenciada em Ciências Sociais pela USP em 2018 e agora estou como mestranda pelo programa de Antropologia Social do Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo. E, inclusive, estou na minha semana de entrega da qualificação do mestrado, então está aquela correria básica. Eu tinha até preparado um pequeno slide, mas eu vou falar a minha apresentação aqui mesmo, e procurando, sendo breve com vocês, dizer o mote, né, da minha apresentação. Então, o mote que move este trabalho é a inclusão da categoria raça e as implicações para as formações dos Estados-nação. Por que eu estou trazendo esta categoria raça? Muito embora a raça não seja uma categoria cientificamente efetiva, né, ela já foi descartada aí pela ONU nos estudos na década de 60, em que só existe uma raça humana. Sociologicamente e antropologicamente, ela é utilizada por conta aí de teorias pseudocientíficas que formaram a racionalidade eurocêntrica e a própria racionalidade da formação da modernidade, a racionalidade de formação dos Estados-nação modernos. Então, como pano de fundo, essas discussões de raça, de colonialismo, de colonização, de imperialismo e de escravidão. Então, dentro dessa perspectiva, o meu trabalho ele aborda a importância da gente trazer esse pano de fundo para frente, né, esse pano de fundo ser visto, e revelando aí as especificidades da formação dos Estados-nação brasileiro, e aí eu faço uma comparação com o Caribe, especialmente com a Martinica, mas também ela pode ser feita com outros países da América do Sul, tá? Então, eu estou trazendo isso que a gente chama de Atlântico Negro, ou Atlântico americano aí, para os estudos, não só do direito, como das ciências sociais. Então, eu trago dois autores chaves que me ajudam nessa abordagem. A primeira é a Lélia Gonçalves, que é uma autora negra, uma das primeiras professoras universitárias negras, inclusive, no Rio de Janeiro, na década de 80, 90, também foi uma militante do movimento negro, e por essa sua por esse seu multitalento, né, em abordar sobre as questões, ela criou um termo chamado amefricanidade. Esse termo, esse conceito de amefricanidade,
ele junta a América com a África e pretende dar conta de traduzir a experiência dos indivíduos que têm essa descendência tanto indígena quanto africana. Então, essa descendência dos povos que foram minorizados e como seria essa experiência dentro de um Estado-nação, né, que foi forjado com base em um racismo estrutural, com base nesse racionalismo europeu da modernidade que nega, que exclui a escravidão como uma experiência relevante na formação dos Estados-nação modernos. Então, essa categoria de americanidade, ela é uma categoria inovadora e que eu reivindico, trago esse legado da Lélia Gonçalves, e a partir desse conceito é possível pensarmos não só a formação do Estado, né, e por conseguinte do direito, mas também se dão as relações sociais, como que se dão os mecanismos de exclusão e discriminação que o colega antes de mim também trouxe, nas dinâmicas das relações sociais, né? Então, ela traz conceitos também da psicanálise para explicar pacto narcísico branco, para explicar o quanto que as mulheres negras foram sempre colocadas em espaços de subalternidade, e o que isso gera na construção da subjetividade de toda a população, né? Então, quando as mulheres negras, por exemplo, como eu, estão em espaços de poder, atuando como advogada, atuando como acadêmica, né? O quanto que isso muitas vezes gera provoca um deslocamento da zona de conforto, né? Da maioria das pessoas que estão nesse espaço de poder, porque a subjetividade foi moldada para pensar que pessoas como eu, por exemplo, são ou empregadas domésticas ou em espaços subalternizados em geral. E outro autor que eu trago é o Aimé Césaire. O Aimé Césaire, ele é martinicano e ele faz parte do movimento de negritude que teve. A Martinica, ela foi colonizada pela França, mas ela tem uma experiência muito interessante quando a gente vai analisar estados-nação, porque a Martinica, ela criou o Aimé Césaire foi o grande idealizador desse movimento da departamentalização da Martinica, falando, olha, nós fomos colonizados pela França, os países na África estão lutando, estão lutando pela independência. Porém, se nós nos tornarmos independentes, os países colonizadores já nos saquearam, já pegaram todas as nossas riquezas, e então nós vamos ficar com os baixos indicadores sociais, níveis econômicos, etc. Então, vamos nos reivindicar, sim, permanecer como parte da França, para a gente poder usufruir de toda a riqueza acumulada pela França. Então, em 1974... Não, desculpa, em 1976, a Martinica se tornou um departamento da França, onde os cidadãos da Martinica podem circular livremente, estudar na França, etc. E o Aimé Césaire é um desses cidadãos que vão estudar que vai estudar na França e que, junto com Senghor, cria o movimento de negritude. E em francês, negritude. E esse movimento de negritude, ele também traz o conceito de negritude como uma experiência das pessoas descendentes de africanos escravizados e de africanos que também mantiveram seus reinados como
a experiência de uma história em comum. Então, para finalizar, que eu já tenho só apenas um minuto, tanto o conceito de americanidade quanto o conceito de negritude, eles nos ajudam, eles acabam ajudando a minha tese no sentido de que a raça ela está como pano de fundo da criação dos estados, nações modernos, e que há mais semelhanças do que muitas vezes a gente imagina com países no Caribe como a Martinica, porque lá, só brevemente, porque aqui nós primeiro tivemos a afirmação da identidade negra como o mito da democracia racial, com a questão da miscigenação, e posteriormente o movimento negro vem com a afirmação de que não, somos todos negros, que engloba a categoria de pretos e pardos. Já na Martinica, a gente teve um processo inverso, onde primeiro eles se identificaram com a questão da negritude martinicana e depois com a questão da miscigenação a partir da creolização, que é outro conceito, né, que é a creolização que eu também abordo, mas que não é tão chave como a negritude, e que revelam processos inversos, mas similares nessa questão de construção da identidade Estado-nação. Tá bom? Então, esse é um pouquinho do meu trabalho. Agradeço a oportunidade. Estou aqui para ouvir os colegas e depois debatermos ao final. Muito obrigado. Passo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Aide. Sempre um prazer vê-la, tá bom? Sabendo do seu mestrado, está indo muito bem, estou muito feliz com isso. E agora eu chamaria a nossa querida Beatriz Mendes Niama, que é também pesquisadora da academia, que vai falar sobre Venezuela, Haiti, Honduras, primeira década da Carta Democrática Interamericana. Beatriz, bem-vinda. 10 minutinhos, Beatriz. Vamos lá. Com certeza. Só vou colocar aqui o título do meu artigo, né, para os colegas acompanharem melhor a minha apresentação. E, primeiramente, agradecer ao professor Atier pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, pela oportunidade do próprio congresso. Eu vou apresentar rapidamente a ideia do meu artigo. E, na verdade, acho que antes de falar propriamente do meu artigo, eu queria contextualizar essa produção dentro das produções que eu estou fazendo em 2020. O que eu percebi é que o direito internacional ele é muito focado nos trabalhos que a Comissão Interamericana e que a Corte Interamericana faz para o direito internacional. E outros segmentos do sistema interamericano acabam sendo ora ignorados, ora não trabalhados pela maior parte das produções em direito internacional. Então, eu estou tendo um esforço de começar a investigar a atuação de outros órgãos técnicos e colegiados da OEA para descobrir como eles podem contribuir para o desenvolvimento do direito internacional e como eles aplicam as normativas de direito internacional. Então, esse artigo ele vem muito nessa tônica de dar voz e dar atenção para um órgão que eu acho que não é muito bem trabalhado ainda nas produções, que é a Assembleia Geral da OEA. E falar de Assembleia Geral da OEA é muito relevante para entender o que é a Carta Democrática Interamericana. Porque além dessa carta ser uma resolução da Assembleia Geral, ela dá o maior poder, né, que é o poder de questões econômicas ou até a própria suspensão do país perante a OEA, à Assembleia Geral da OEA. E, mais do que isso, a Assembleia Geral da OEA é um lugar de construção e motivação do multilateralismo na América Latina. Porque é o lugar mais democrático da OEA. Cada país um voto e as decisões são feitas por maioria. Isso é um ponto muito importante quando a gente vai discutir sistema interamericano. Porque a questão do multilateralismo, ele sempre foi ora questionado, ora não dado crédito por causa da participação e da influência que os Estados Unidos têm tanto nos demais países quanto na própria Organização dos Estados Americanos.
Então, a minha tentativa foi tanto investigar como a OEA, como a Assembleia Geral discute e aplica o conteúdo da Carta Democrática e testar esse multilateralismo também, que vai ficar muito claro agora na minha apresentação dos casos práticos da primeira década. O primeiro caso de aplicação da Carta Interamericana vai ser na Venezuela em 2002. Naquele momento da história na Venezuela, que nem dá para fazer comparação com o momento atual, porque seria 10 minutos só para isso, mas naquele momento histórico estava ocorrendo muitas greves e muitas movimentações sociais de questionamento a Hugo Chávez, que era presidente da Venezuela naquela época. Em determinado momento, o Hugo Chávez, ele é, de fato, tirado do poder por movimentos paramilitares e ele fica 2 dias fora do poder como presidente da Venezuela. Só que nesse meio tempo, com a ajuda do exército venezuelano, ele consegue voltar ao poder. Só que apesar dessa quebra de permanência democrática ter sido curta, 2 dias, ele aciona a Carta Democrática, mais especificamente o artigo 20 da Carta Democrática, que permite que, em caso de descontinuidade ou golpe de Estado, algum Estado da OEA peça auxílio ao Conselho Permanente, que pode surtir em uma Assembleia Geral Extraordinária. Porém, o Hugo Chávez, quando ele aciona esse mecanismo da OEA, ele faz uma jogada diplomática muito interessante, porque ele não só aciona o mecanismo da OEA, como ele pede uma instaurada imediata de uma Assembleia Geral Extraordinária. E o motivo dele fazer isso se torna muito claro quando essa Assembleia Geral é deferida, então é permitida pelo Conselho Permanente da OEA, e como ele se apresenta perante esse Conselho. Ele apresenta um projeto de resolução que ele tenta definir o que aconteceu como um golpe de Estado, define que a Venezuela corre perigo, mas pede que a OEA não seja intimada, não seja colocada a fazer algum tipo de supervisão ou missão eleitoral, ou missão de paz na Venezuela. Como acho que é de conhecimento comum de todos os pesquisadores e membros daqui, a Venezuela ela tem um histórico muito difícil, seja de liberdade de expressão, seja de liberdade de manifestação. Então, o que se percebe é que esse acionamento da Carta Democrática pelo Hugo Chávez tinha tanto a intenção de definir aquilo como um golpe de Estado e se legitimar, obviamente, mas também de evitar algum tipo de intervenção que na opinião dele, não seria necessária. E daí se torna muito interessante a atuação dos demais países, e nisso até fazer uma ressalva da atuação da delegacia brasileira naquele momento, que não só fala assim, ok, Venezuela, ok, delegação venezuelana, acreditamos que seja um golpe de Estado que você sofreu, mas em contrapartida vocês têm que aceitar missões eleitorais e missões de paz e supervisão por parte da OEA. Então, o que acontece nessa Assembleia Extraordinária é que parte do objetivo da delegação venezuelana é aceita, de declarar que realmente teve um golpe de Estado transitório, mas, porém, a alegação dos demais países, ela conseguiu ter força para ser feita, tanto que a resolução final dessa Assembleia Extraordinária, ela consegue deliberar de missões de observações e outras atitudes dentro da Venezuela pela OEA. Passando agora para o segundo momento de aplicação e debate da Carta Interamericana, da Carta Democrática Interamericana, que vai ser no Haiti em 2009. Nesse momento, o que vai acontecer, basicamente... Perdão, é Haiti 2004. O que vai acontecer nesse momento é que vai estar num momento extremamente delicado, porque o Haiti ele já tinha sido alvo de uma missão de paz da OEA relacionada à manutenção democrática em 91. Inclusive, o presidente que tinha sido disposto em 91 é o mesmo que vai estar agora sofrendo novas tentativas de deposição, que é o Jean Bertrand Aristide. E o que vai acontecer é que, apesar de ter realmente tido uma dissolução, esse presidente ele teve que sair do Haiti, ele foi deslocado obrigatoriamente pelo exército haitiano.
o que vai acontecer é que o pedido dos demais países por acionar a Carta Democrática Interamericana vai ser interpretado de uma nova forma pela OEA. Então, diversos países começam a acionar a Carta Democrática Interamericana perante o Conselho Permanente, mas todos os pedidos são negados. E quando 6 meses depois tem a Assembleia Geral Ordinária, que deveria acontecer simplesmente, os países têm muita dificuldade de aprovar resoluções classificando aquilo como golpe de Estado. E parte desse motivo é justificado pelo fato dos Estados Unidos ter um apoio muito forte pelaquele governo provisório. Então, o que a gente observa é que essa participação dos Estados Unidos, tanto no governo provisório anterior, quanto na própria Assembleia Geral Ordinária, ela consegue ainda delimitar e impedir. Então, o resultado final da Assembleia Geral Ordinária é de não conseguir classificar aquilo como um golpe de Estado através da Carta Democrática Interamericana. E uma situação vai ser muito parecida na terceira aplicação da Carta Democrática, que vai ser em Honduras, em 2009. Novamente, a gente vai ter uma deposição de um presidente eleito democraticamente, e novamente a gente vai ter um apoio muito forte dos Estados Unidos pela continuidade do governo provisório e não aceitar que aquilo foi um golpe de Estado. E o que a gente observa novamente é que o Conselho Permanente ele tem uma atitude que, quando tem esse apoio muito específico, ele se nega a acionar outros mecanismos da Carta Democrática ou a própria Assembleia Geral Extraordinária. Então, o que a gente observa de conclusão final no caso de Honduras é que, apesar dos países na Assembleia Geral Ordinária, que é feita mesmo sem o aceite do Conselho Permanente, eles conseguem passar uma resolução definindo aquilo como golpe de Estado. Mas apenas duras, e mesmo assim a OEA dificulta muito a aplicação de outras medidas, como observações, missões de paz. Então, o que eu chego de conclusão final dessas 3 primeiras aplicações da Carta Democrática Interamericana é que, infelizmente, a participação estadunidense no golpe de Estado ainda continua sendo muito relevante e que a política externa dos Estados Unidos, principalmente quando está se referindo aos países centrais e caribenhos, ainda é de posicionamento de golpes de Estado se for a rigor das suas políticas internas. Porém, o que eu também percebo é que o espaço da Assembleia Geral, seja na extraordinária ou na ordinária, é muito reivindicado pelos demais países, o que torna um espaço possível de diálogo, debate e disputa dentro da estrutura da OEA. É isso. Muito bem, Bia, muito bom esse trabalho, gostei muito da sua exposição, muito clara, né, na análise desses 3 casos, né, e no encaminhamento dessa conclusão, né? Muito embora para, digamos assim, chegar a essa conclusão ainda faltassem alguns outros liames assim de pesquisa para poder fundamentar melhor essa conclusão, tá bom? Mas eu gostei muito disso, tá? Foi muito bem, gostei bastante. Agora eu chamo o Antônio Grilo Neto, também é pesquisador da academia, um antigo amigo, e ele vai falar em 10 minutos sobre o regime de direitos humanos e negócios, o decreto 9571 de 2018. Antônio Grilo, carinhosamente bem-vindo. 10 minutos para a sua apresentação. Prazer em revê-lo. Querido Alfredo, muito obrigado. Eu diria que é uma alegria e é uma honra estar aqui no Congresso. E você, como presidente, uma das pessoas que mais, hoje, uma das vozes mais ativas pelos direitos humanos, tanto como a Roberta também, e eu fico muito feliz de participar neste momento. E agradecer também os colegas de academia, os pesquisadores, coordenadores, muito jovens, muito brilhantes, e sempre muito ativos, né? Com aquela chama bonita que você precisa ter para seguir adiante com um tema tão visceral hoje, principalmente visceral quando a gente diz em termos econômicos. Né? Procurei o tema de direitos humanos e negócios, porque esse é o segundo mestrado que eu faço. Eu tenho o primeiro mestrado na Northwestern University de Chicago e o segundo mestrado é agora, eu faço na PUC, em direitos humanos. E o tema da minha pesquisa é justamente essa tomada de decisões a partir do conhecimento dos direitos humanos. Os direitos humanos como o principal drive para a tomada de decisões nos negócios.
Então, existem os princípios orientadores de direitos humanos e negócios, existem já há alguns anos, e que acabaram de ser incorporados no direito brasileiro, através do decreto, que é o Decreto 9.571 de 2018. E o objetivo da minha pesquisa aqui foi verificar primeiro se os propósitos são os mesmos. E se, de fato, você tem aderência a tudo aquilo que os princípios orientadores eles trazem. O que acontece em matéria de direitos humanos e por que eles serem tão influentes na economia hoje em dia. Hoje você precisa pensar numa economia em que a dignidade da pessoa humana ela seja o centro das motivações econômicas. Você tem um nível de desigualdade nunca visto, um nível de pobreza nunca alcançado sobre um sistema econômico que, teoricamente, ele existiria para trazer riquezas. Então, assim, você tem uma série de incongruências e o direito sempre foi colocado como se houvesse uma neutralidade entre direito e economia, coisa que absolutamente não existe. Toda escola de Chicago, que transformou o mundo nos últimos 50 anos, ela necessariamente precisou de um movimento chamado Law in Economics, primeiro, para tirar todo tipo de regulação que existia. Segundo, para tirar toda a aplicabilidade do Sherman Act. E terceiro, para tornar a questão do direito econômico única e exclusivamente uma questão de preço. Sendo que, no consumidor final, você não tem uma clareza de como os preços se formam. Hoje a gente tem que ter uma realidade dentro da nossa vida pessoal, que é uma mudança no paradigma de propriedade. Isso a gente discute muito no Instituto do Novo Pensamento Econômico, que é justamente o seguinte: uma noção antiga e tradicional de propriedade, que é muito defendida ainda dentro das escolas de direito, é propriedade aquilo que você tem, que você possui. Só que hoje, propriedade é algo um pouquinho mais sutil. Propriedade é como eu regulo aquilo que eu possuo. Você pega as grandes plataformas digitais, por exemplo, elas necessariamente estão cada vez mais mostrando que não basta você ser proprietário de algo, né? Você tem muitas questões ainda para resolver com relação à propriedade hoje em dia. Então, propriedade é um assunto que necessariamente está no centro de toda a discussão econômica. Mas que tipo de propriedade que nós estamos falando? Que tipo de empresa nós estamos falando que atua? Então, essa primeira pincelada aqui, para o tempo que a gente tem, justamente para colocar aqui, hoje a economia, os exemplos duradouros da economia, eles surgem a partir do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Quando os princípios eles foram, né, idealizados, isso foi muito interessante. Eles começam, a primeira discussão que começa foi em 1986 na ECOSOC, né, um órgão administrativo que é ligado a um dos grandes pactos de 1963, que é o PDESC, né, o Pacto dos Direitos Econômicos e Sociais. Eles tinham essa primeira ideia porque em 1984 houve o vazamento de gás Bhopal na Índia. E imediatamente, né, a cidade de Bhopal, a Union Carbide, que era a principal empresa química dos Estados Unidos, ela atuava nessa região, era uma região super populosa, houve um vazamento de gás, a cidade inteira morreu. Só que não houve reparação para as vítimas. E isso começou a fomentar, na época, uma grande discussão a respeito disso. Aqui no Brasil, nós tivemos Cubatão. E as crianças, assim, o problema de acefalia e outros muito mais sérios, né, problemas de pele, câncer que tiveram na cidade, eram imensos, justamente por causa das grandes indústrias químicas que atuavam na região na época. Atualmente, nós tivemos aí Brumadinho, Mariana, com impactos não só com relação às pessoas que faleceram por causa do rompimento das barragens, como também um prejuízo incalculável ambientalmente falando. Porque você não sabe como vai ser a recuperação da fauna e da flora daquele local. Então, assim, o grande problema que a gente tinha é que você não tinha o mínimo possível para poder responsabilizar essas empresas. E quando se tentava tratar algo a respeito disso, havia um esvaziamento, tanto na ONU quanto em ordem
em ordem de grandes fóruns internacionais. Em 2005, no Global Pact da ONU, né, eles chegaram até a elaborar um código para esse tema. Só que a sua adoção ela era voluntária pelas empresas. E você ainda também carecia de alguns instrumentos para verificar se, na prática, as empresas respeitariam os direitos humanos. Enfim, e aí o tempo foi passando, de 2005 para cá, 3 anos depois, o que aconteceu? Nós tivemos a grande crise financeira internacional, da qual o mundo ainda não saiu. Esse foi o fator que fez toda a sociedade civil e internacional despertar para esse ponto, que é justamente a adoção de princípios que regessem as atividades entre empresas e direitos humanos. E o professor de Harvard foi incumbido disso. Então, ele começou analisando todas as possibilidades possíveis, dentro das experiências passadas, dentro do histórico de direitos humanos, e principalmente dentro de um futuro incerto, porque até agora a gente não entendeu o que se passa com a economia, de modo geral. Se os economistas não entendem, vocês podem ter certeza que ninguém entende. Não que eles sejam mais privilegiados nesse sentido, é porque eles não fizeram a leitura correta do que estava acontecendo, do que está acontecendo na nossa sociedade. Então, a partir desse momento, eles criaram os princípios orientadores, que são 31 princípios, né? Que são baseados em 3 pilares, né? Proteger, respeitar e reparar, né? As empresas e o Estado eles têm o dever de proteger e reparar qualquer violação de direitos humanos dentro da cadeia de negócio. Então, nesses 31 princípios, eles são divididos em princípios gerais, dever do Estado em proteger, né, que vai do 1º ao 10º artigo, a responsabilidade empresarial em respeitar os direitos humanos, vai do 11º ao 24º, e o acesso aos recursos de reparação, né? E essa estrutura está baseada nesses 3 pilares. Que cabe aos Estados proteger os direitos humanos, cabe às empresas respeitar os direitos humanos e ambos devem reparar os danos causados pelas violações dos direitos humanos. A ideia foi fazer uma governança policêntrica, porque foi a única forma de você conseguir internalizar esses processos dentro das empresas. Então, aí que nós vamos chegar no decreto, né? Isso ocorreu a partir de 2010, os princípios existem desde então. Muitas empresas no Brasil já adotavam antes do decreto, que ocorreu no apagar das luzes do governo Michel Temer. Mas o decreto, por si só, que foi a análise que eu tive, ele tem algumas falhas ali, no sentido de esclarecer alguns termos. O primeiro, eu gosto muito de um jurista português, o Avelano Nunes, e ele é muito crítico com a questão de como o trabalho é tratado. O trabalho é um direito humano, como a propriedade como a liberdade e com tantos outros, mas ele mostra muito claramente que o trabalho é tratado como uma commodity. Quando você vê o próprio governo Temer com a edição de leis flexibilizando o trabalho, o que ele fez foi justamente comoditizar o trabalho, para que ele variasse de acordo com as leis de mercado. Então, não importa mais a dignidade do que esse trabalho traz para a pessoa. O que importa é justamente você aproveitar em cima daquilo que é mais barato e precarizar. O mesmo me preocupa com algumas orientações. Uma aplicação voluntária desses princípios não tem. A partir do momento que você incorpora no direito positivo brasileiro, você não pode mais falar em incorporar voluntariamente direitos humanos. Você precisa respeitá-los e repará-los se ocorrer alguma violação. E o último ponto, que seria exatamente né, essa foi a questão da voluntariedade. O último ponto que eu vejo aí é se essa aderência é para trazer um engajamento dentro da comunidade empresarial, que precisa, neste momento, olhar para as melhores práticas. E, ao olhar para as melhores práticas, mudar um pouco esse caminho que o capitalismo tomou de achar que o único propósito de uma empresa é gerar lucro, que não é. O propósito da empresa é gerar lucro, sim, porque não tem nada errado em gerar lucro, desde que esse lucro não seja
obtido à base da miséria humana, da desigualdade ou de violação a qualquer direito humano fundamental. Então, só para concluir, eu queria deixar uma frasezinha que eu achei muito interessante, da qual eu acho muito interessante, muito importante lembrar, né? O Noam Chomsky, ele sempre diz que a pobreza é a maior crise de direitos humanos que existe no mundo. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, olhar com mais atenção e buscar desenvolver uma economia cujo drive seja potencializar a dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Muito bom, Antônio Grilo. Nossa, essa sua área de especialização, fico feliz, né, com esse desenvolvimento maravilhoso, dessa reflexão que você vem fazendo sobre a ligação entre economia, negócios e os direitos humanos, né? Isso é extremamente importante porque muita gente não dá atenção a essa relação, muito embora, do ponto de vista do direito internacional, ela seja hoje uma relação básica, né? Quer dizer, é fundamental, quer dizer, parte dessa relação para conversar sobre qualquer tema relativo a interesses, a negócios e a o comércio exterior, o comércio internacional. Então, isso é muito importante e depois a gente vai conversar mais sobre isso. E eu queria agora chamar a Renata Rossi Inácio, que vai falar sobre Standard Interamericano e Desenvolvimento Sustentável. Ela que foi uma das primeiras alunas do primeiro curso de Direitos Humanos da Academia Paulista de Direito e hoje retorna para apresentar esse trabalho. Ela também publicou na última Polifonia um artigo muito interessante. Renata, bem-vinda, por favor. 10 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada, professor Alfredo. Boa tarde a todos e todas. É um prazer, uma honra estar aqui com o professor Alfredo Atier, a Roberta também. E justamente me relembrou quanto foi rica a nossa formação em Direitos Humanos lá em fevereiro, em período pré-pandêmico, parece que é tão longínquo. Mas, enfim, gostaria de agradecer também à Academia Paulista de Direito pela organização desse evento tão relevante. Essa temática de cidadania, democracia e direitos humanos é essencial. Então, eu estou muito feliz por poder dialogar sobre esses temas que atravessam não só o direito, mas também tantas outras esferas da nossa vida social. E, bom, me apresentando rapidamente, eu sou Renata, eu sou formada em Direito pela PUC em 2018. Hoje eu sou mestranda em Direito Constitucional. Compartilho da fase turbulenta e de angústia da ID. Também acabei de apresentar para a banca de qualificação a minha dissertação. Estou para fazer o depósito e minha banca está marcada para o final de novembro. Bom, meu artigo conversa bastante com a apresentação tanto da Beatriz quanto do Antônio Grilo, que é meu colega no mestrado, justamente porque eu trago o sistema interamericano em pauta e também trago os temas de desigualdade, pobreza, exclusão. O meu artigo eu escrevi sobre os estándares interamericanos e os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e como eles podem contribuir para uma maior consolidação da democracia. A minha paixão por esse tema vem do estágio que eu realizei na comissão, e também no meu mestrado eu trato sobre o Ius Comune latino-americano, que é justamente como a integração entre o direito nacional e o internacional podem ser uma ponte para a efetividade dos direitos humanos. Na minha dissertação eu trago sobre os DESCA, o recorte DESCA. Mas, enfim, basicamente esse diálogo multinível e a importância dele para a efetivação dos direitos humanos. Nesse artigo em específico, eu analisei os estándares para consolidação da democracia e, para isso, eu dividi em 4 partes. Na primeira, eu tratei da democracia na América Latina, quais os maiores desafios institucionais enfrentados na região. Na segunda parte, eu abordei a exclusão e a desigualdade, justamente como os maiores desafios da nossa região para a democracia. Numa terceira parte, eu trouxe os impactos dos estándares, eu fiz um recorte de estándares da Comissão, da Corte Interamericana, e por último, eu trouxe o ODS 17 em especial, porque ele trata dessa necessidade da articulação de políticas públicas. Então, mais uma vez, eu trago a importância da relação dialógica para a implementação de direitos. Então, eu pretendo demonstrar que a garantia de uma cidadania justa, de um desenvolvimento inclusivo
e o fortalecimento da democracia através da consolidação de instituições, a participação das populações, estão atreladas à transparência, à prestação de contas e, sobretudo, pela construção dessa jurisprudência e políticas transformadoras, né, que implementam as promessas constitucionais. Porque as constituições da América Latina, e a do Brasil, né, de 88, mostra bem isso, possuem um extenso rol de direitos fundamentais, mas na prática a gente não vê essa efetividade, né, como na teoria. Então, a minha primeira parte. Por que aproximar os países da América Latina, né? Ao meu ver, esses países possuem condições políticas, sociais, econômicas semelhantes. Então, há uma convergência aí histórica de características. E, bom, se trata da região mais desigual do mundo. As três principais características são profunda desigualdade socioeconômica, o padrão histórico de discriminação em face de grupos em situação de vulnerabilidade e dilemas da institucionalidade democrática, que foi o meu foco do trabalho, né? Essas deficiências acarretam em violações sistêmicas aos direitos humanos, obstaculizam a consolidação da democracia e do Estado de Direito, já que justamente a exclusão e a desigualdade repercutem principalmente na impossibilidade de iguais oportunidades para deliberar no espaço público. Soma-se a essas questões, algumas outras características. A região sofre da baixa credibilidade às instituições. Isso é extremamente preocupante. Os fatores, a gente pode debater, mas assim, eu trago como alguns exemplos. A corrupção, a dificuldade de separar o cargo público do seu ocupante. Há também um constante questionamento da legitimidade dos juízes. Então, são vários fatores que acabam enfraquecendo o poder das instituições perante a opinião pública, né? Outra característica comum dessas constituições latino-americanas. Em geral, elas possuem um desenho institucional que contemplam poderes executivos fortes. Isto é, há uma centralização do poder, de certo modo, na figura do presidente. É um fenômeno que a gente chama, na região, de hiperpresidencialismo. Ou seja, a gente sabe isso na prática, né? São políticos eleitos pelo voto popular, mas com esse discurso de combate à exclusão, à desigualdade, acabam por concentrar as competências para si, né? Por meio dessa capacidade de coalizão. Então, e aí acaba limitando outros elementos essenciais da democracia. Atuação parlamentar, a separação dos poderes, a divisão de tarefas em diferentes instituições. E também nesse mesmo âmbito, o populismo. Nessa onda mundial aí, a gente sabe que a América Latina possui um histórico de governos populistas. Se consolida quando há essa desconfiança, até um descrédito nas outras instituições de equilíbrio ao governo como um todo, como o poder judiciário, que é atacado, a mídia, as organizações não governamentais. Eu trabalho em ONG, então a gente escutou esse ano que as organizações são o câncer da sociedade. Enfim, a opinião pública fica comprometida com esse discurso da primazia da figura do presidente, né? Bom, no artigo que eu trago a importância de aumentar a transparência e a receptividade do sistema político, isso porque também outro dado da região, há um descrédito do regime democrático. Para vocês terem uma ideia, na última pesquisa Latinobarômetro, que foi realizada em 2018, mostrou que os latino-americanos estão como nunca insatisfeitos com o regime democrático em si. Né, o respaldo democrático caiu para 48%. Então, isso também é um grande fator de preocupação. Eu defendo que as instituições são cruciais para a proteção dos direitos e, apesar dessa baixa confiança no poder judiciário, é imprescindível o empoderamento dessa esfera. A gente viu ao longo, né, da pandemia como o poder judiciário foi crucial como um freio, né, ao poder do governo, ao poder autoritário do governo. E também outro parênteses que eu queria trazer, eu li aquele livro Por que as Nações Fracassam. E basicamente essa obra traz como tese central que as origens de poder, de prosperidade, da pobreza não estão nas características geográficas, culturais ou na ignorância das populações, mas sim a principal razão do sucesso ou do fracasso das nações é justamente as suas instituições, é a força que as instituições possuem. A minha segunda parte, eu vou falar brevemente sobre ela, porque conversa bastante com a primeira, só mais alguns dados. A proporção de pobres ou muito pobres na América Latina é de aproximadamente 30%. Isso seria uns 210 milhões de pessoas. E 11% estão na pobreza extrema.
Então, esse é justamente o desafio da nossa região. Porque a exclusão é a impossibilidade das pessoas estarem nas instituições. E é isso que a gente vê aqui, o que fragiliza muito o nosso sistema democrático. E, a partir de todo esse cenário latino-americano, eu busco compreender melhor a atuação do sistema interamericano na prática. A Organização dos Estados Americanos, né, a OEA, possui a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana, contempla 35 Estados-membros na região, e, em suma, o principal objetivo desses órgãos é justamente dar visibilidade aos vulneráveis. Tem aí um histórico de auxiliar ativamente na desestabilização das ditaduras, né, e para ajudar no fortalecimento das democracias na região, mas a atuação é principalmente pautada pelo Victim-Centered Approach, ou seja, o enfoque na vítima para dar voz aos que não têm. Minha terceira parte, eu trago os estándares interamericanos e o seu impacto na região. Então, reiterando, eu defendo e acredito nesse diálogo, essa construção de uma nova cultura jurídica aberta, reafirmadora de estándares mínimos de direitos humanos. E eu falo tanto de estándares, né? Mas de onde vêm esses estándares? São desenvolvidos com base na Convenção, nos tratados internacionais, até os entendimentos desenvolvidos pelos estados, que sejam progressistas, que sejam mais protetivos. E porque justamente o Direito Internacional dos Direitos Humanos, eles trazem muito isso na doutrina, providencia os estándares mínimos, e não o máximo que o Estado almeja para garantir os direitos humanos, para assegurar os direitos humanos. No meu artigo eu desenvolvo vários estándares, mas para a presente exposição eu vou fazer um recorte no que eu acho que é o mais pertinente, que é um destaque que eu faço a um relatório que a comissão elaborou em 2018 sobre políticas públicas com enfoque em direitos humanos. Esse relatório traz diretrizes mínimas assim para a formulação de políticas públicas. Então, os estados, quando visando implementar essas políticas, têm que objetivar promover as condições necessárias ao pleno gozo e exercício dos direitos humanos. Para isso é necessário, como eu vim tratando, o fortalecimento institucional para o respeito à implementação desses estándares. A comissão também entende que o planejamento do gasto público deve visar a promoção da igualdade formal e material, isso é chave. Então, quando a gente fala em política fiscal, né, tem que ser uma que contribua para a redistribuição de riqueza, a redução das brechas de desigualdade, isso também conversa com a exposição do Antônio Grilo. Então, enfatiza-se muito essa transparência entre o Estado e os cidadãos. Quando a gente pensa em políticas públicas com enfoque em direitos humanos, deve fazer uma análise de impacto sobre as alocações de verbas, e para isso é essencial dados desagregados, por sexo e outros elementos também de diversidade, né? Como a idade, etnia, deficiência, situação socioeconômica, dentre outros fatores. Porque a partir desses dados, a gente consegue identificar as situações de discriminação direta e indireta, ocasionadas pelos impactos desproporcionais que essas alocações de recursos têm em grupos específicos. O Poder Judiciário possui um papel fundamental nesse monitoramento e o controle sobre as contas públicas. Então, deve avaliar se as execuções orçamentais cumprem com as obrigações estatais, nacionais e internacionais de garantir o mínimo essencial para uma vida digna. E aí a gente lembra dos princípios: progressividade, igualdade, não discriminação, universalidade dos direitos, dentre outros. As organizações da sociedade civil também são atores centrais para esse monitoramento, né, das políticas públicas do Estado, da alocação de recursos, e sempre lembrando dos princípios: participação, transparência, prestação de contas, o acesso à informação. Esses são os componentes democráticos das políticas públicas. Nessa linha, os grupos sociais que sofrem discriminação devem ser tratados de modo prioritário. Eu trabalho com migração, então, por exemplo, nesse tema de mobilidade humana, a ONU, a OEA já abordaram que essas pessoas, sejam refugiadas, imigrantes, solicitantes de refúgio, são particularmente vulneráveis a uma gama de direitos humanos, além de sofrerem discriminação, racismo, xenofobia, o que pode dificultar o seu acesso às condições de vida dignas. Então, nas políticas públicas, tem que ter esse olhar para a necessidade de adotar serviços básicos com uma estrutura necessária a depender das vulnerabilidades específicas de cada grupo. Para finalizar, a minha última parte traz o ODS 17 em particular, então depois eu fazer esse recorte amplo do sistema interamericano,
eu vim para o ODS 17 porque o 17, né, ele difere dos demais. Os outros tratam de temas específicos, né? Então, pobreza, fome, educação, saúde, água, energia, mudanças climáticas. Já o ODS 17, ele abrange os meios de implementação, né? Então, ele estipula metas visando a fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. Ele se fundamenta nesse conceito mais abrangente de parceria global, em que toda a sociedade, toda a comunidade internacional exerce um esforço compartilhado, mobilizando não apenas recursos financeiros, mas também a expertise para criar capacidades nos países em desenvolvimento. No Brasil, essa cooperação internacional é essencial. A gente sabe que, e o meu artigo está um pouco desatualizado, né? Foi lá de fevereiro, mas hoje, mais do que nunca, a gente vê, com o contexto do Covid, como as problemáticas internacionais são assistidas sob os olhos de todo mundo. Então, as questões de miséria, fome, desigualdade social, a falta de oportunidades, as injustiças cometidas com grupos em contextos de vulnerabilidade estão lentamente sendo divulgadas, assistidas sob os olhos do mundo, estão sendo problematizadas, debatidas, né? E nisso há o esforço das ONGs, da sociedade civil séria, comprometida com a melhoria da qualidade de vida dos povos, do planeta. Martinha, a conclusão, por favor. A conclusão. Minha conclusão é que, tanto no Brasil quanto na América Latina em geral, a implementação dos estándares e dos ODS se depara na prática com barreiras de cunho político, econômico e social. Ao longo dos últimos anos, o Brasil explorou pouco seu potencial de integração global, né? Aliás, o Brasil vem se afastando desse multilateralismo. Então, o que eu argumento é a essencialidade de um empenho coordenado nos âmbitos local, regional e global para trazer essas visões contidas nos instrumentos internacionais para a realidade prática, né? E em âmbito nacional, eu reforço, são as instituições fortalecidas, tanto as ONGs, juízes, o meio acadêmico, a mídia, parlamentares, defensores e promotores, que devem se posicionar nessa força progressiva para o equilíbrio no planejamento e para a implementação de ações eficientes rumo ao desenvolvimento sustentável. Excelente. Inclusivo também. Obrigada, professor. Desculpa pelo tempo. Não, imagine, não tem problema. Eu controlei bastante o tempo, porque senão a gente não consegue estabelecer um debate, né? E também a gente tem um programa, né? Nós estamos agora na 17ª sessão do Congresso Internacional e ainda vamos ter até a 21ª, né? Vamos ter agora às 19 horas um debate importante sobre a participação, as propostas de governança da cidade, não é? E depois, já à noite, às 8h30, nós vamos ter a posse dos novos acadêmicos, vamos ter homenagens feitas aos acadêmicos eméritos na área de direitos humanos, e depois nós vamos ter ainda 3 ou 4 apresentações temáticas que dizem respeito a um convênio que a Academia Paulista de Direito eu fiz com o Instituto Federal do Paraná. E aí nós temos o encerramento dos trabalhos do Congresso, né? E agora, nessa parte da tarde, quer dizer, eu insisti muito a propósito dessa questão de fazer um trabalho no sentido de contribuição, porque, vejam, o trabalho acadêmico, qualquer trabalho acadêmico, ele não se encerra em si mesmo, né? Na verdade, ele se abre para um diálogo, né? E há muitos trabalhos semelhantes, lamentavelmente, as pessoas, como não dialogam no meio acadêmico, mesmo dentro das próprias instituições, as pessoas fazem trabalhos iguais, um trabalho igual a outra, porque também não há muito cuidado dos orientadores e dos pesquisadores, pesquisadoras, orientadoras, com relação à questão importantíssima que é da originalidade, né? Então, no final das contas, os trabalhos acabam sendo comentários. Outro aspecto também que é muito grave, que eu tenho observado, não estou referindo os trabalhos de hoje à tarde, mas o que eu tenho observado em geral, nas bancas que eu faço parte e no acompanhamento que eu faço, é de que também não há muito cuidado no estabelecimento dos parâmetros que vão dar fundamentação ao trabalho, né? Em geral, as estudantes apanham aí autores menores para facilitar o trabalho inicial e, com isso, acabam gerando um trabalho menor também, né? É preciso enfrentar grandes autores, ler grandes autores, ler a doutrina, a melhor doutrina,
buscar os dados a partir da leitura dessa doutrina, senão a gente acaba ficando ou um colecionador de dados, o que não é bom, não é? Ou então nós acabamos também gerando, digamos assim, trabalhos muito pobres em termos de contribuição. Os trabalhos têm que ser abertos à contribuição. Isso há muito tempo já acontece na Europa, na Alemanha, sobretudo. Na Alemanha, os trabalhos eram muito solitários, aí as pessoas começaram a descobrir que as pesquisas eram semelhantes, aí começaram a criar o coletivo. Quando eu criei os núcleos de pesquisa e de estudos, eu criei exatamente para mudar essa perspectiva da universidade brasileira, que é uma perspectiva muito ultrapassada, né? As pessoas não dialogam e os professores também não têm o cuidado de acompanhar as professoras e assim por diante. Mas há exceções honrosas. Eu estou muito feliz com as apresentações de hoje à tarde, nesse aspecto, e assim como também estive muito feliz também com as apresentações na segundo dia do Congresso, que pude proporcionar um debate entre todos os que falaram, né? Então, nesse aspecto, a gente tem aqui ainda alguns minutos para esse debate, né? Então, como a Renata e o nosso amigo Antônio Grilo estão mais aí adiantados na conclusão dos trabalhos e há uma interface muito importante entre os trabalhos que fizeram, eu queria que o Antônio Grilo, em 3 minutinhos, comentasse um pouquinho o trabalho da Renata e vice-versa. Eu queria que a Renata comentasse em 3 minutinhos o trabalho do Antônio e depois nós vamos ouvir a Beatriz, a Aide e Gustavo vão fazer perguntas específicas para eles. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Renata pela belíssima exposição, mas eu já conheço o professor Alfredo, quem é a Renata. Inclusive, um pequeno detalhe aí, tinham 4 terríveis na classe do professor Wagner Balera. 2 que você está vendo na tela, mas outros 2 que não puderam acompanhar a gente hoje. Fizeram o professor Wagner, no final do curso, falar assim, este não é o meu presidente. Mas, Renata, eu gostaria de dizer que é muito importante um aspecto que você trouxe sobre as instituições. Eu acho que você não tem economia se você não tem grandes instituições. Um grande traço da Law Economics, aí você vai pegar professor como Posner, o Borkin, todos eles que foram fundamentais para essa virada dos últimos 50 anos que colocou o mundo nesse abismo, era que Kelsen era fundamental muito mais do que os outros professores, do que os outros doutrinadores, para eles, porque eles davam uma direção muito clara do que era uma regra, do que era uma norma, você engessava aquilo. O que eles tinham medo? Que dentro do sistema norte-americano, um juiz recebesse um caso, por exemplo, de, como a gente está vendo agora, com as grandes empresas de tecnologia que estão sendo processadas por uma série de falhas, né, por causa desse negócio de capitalismo de vigilância que eles montaram e que está causando uma série de prejuízos para as pessoas, eles tinham medo que algum juiz analisasse a questão sob essa ótica e acabasse com algum negócio deles. Inclusive, tem um deles, me falha o nome agora, me desculpem, ele foi apontado para a Suprema Corte. E ele tem um memorando muito interessante, um livro muito bom do Benaim Applebaum, que fala sobre os falsos profetas, o que foi o final dessa era dos economistas que durou os últimos 50 anos. Pega a última crise do petróleo e vai até agora, a crise de 2008. Ele falava muito do Milton Friedman, o papel que ele teve em mudar essa perspectiva de um Estado regulado para um Estado sem regulação nenhuma, e aí você coloca pessoas que não acreditam nas regulações que foram criadas numa outra época. Isso dialoga muito com uma linha cronológica que foi feito na apresentação de anteontem, que começava com as Torres Gêmeas. Esqueci o nome do apresentador. Eu achei muito interessante aquela linha do tempo. Mas aquela linha do tempo ela vem para revelar que a era do neoliberalismo tinha acabado. Ponto. Enfim, isso tudo para dizer para a Rê que eu acho muito relevante você ter instituições muito bem fundamentadas e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para um aspecto, né? Você vem de uma crise econômica por falta de total regulação nos Estados Unidos. Agora, não significa que a gente está livre de um outro problema, que é a má regulação. A má regulação ela é tão inimiga do Estado de Direito quanto a ausência completa de regulação. Eu digo isso porque, no Brasil, o que me incomoda nesse decreto
é o fato de que, por mais importante, né, do que eu falei, por mais importante que seja a questão de você ter regras de compliance, integridade, com norma de conduta que o decreto pede, que são válidas, na verdade, isso aí não pode ser selo para você se mostrar bem perante a sociedade. Você tem que incorporar a ideia de direitos humanos dentro do seu negócio e ponto. Então, isso passa por um processo de instituições seguras, esclarecimento para a população, porque a ideia média das pessoas sobre direitos humanos é que é coisa de bandido, proteger bandido. E a gente tem que tirar esse véu da ignorância deles e mostrar que não. Cara pálida, se você conversa aqui, você deve a esse sistema de direitos humanos. Você tem uma proteção desse sistema de direitos humanos em toda a América, no mundo inteiro, e que isso funciona a seu favor. E isso ficou muito claro para mim na tua exposição, achei brilhante. E esse foi realmente o ponto que eu me peguei mais de toda a tua colocação. Eu espero que, mesmo esse olhar dos ODS que você traz, ele possa ser incorporado também na vida, nas atividades econômicas, mas não de uma forma, como eu disse, um selo. De fato, no propósito das empresas. E misturamos um pouco, mas esses assuntos estão meio intercalados. Renata. Grilo, vou voltar a te chamar de Grilo, igual nos tempos das aulas. Obrigada. Eu também acho que nossos trabalhos se conversam, né? Inclusive, eu fiz a proposta para você, para a gente escrever um artigo juntos. Eu gosto bastante desse tema de articular os direitos humanos com a esfera privada. Eu acho que a gente está nesse momento. Eu acho que as empresas, talvez com viés de marketing, mas eu espero também que não, tá vendo esse discurso de inclusão, de diversidade, de preocupação com o desenvolvimento sustentável. Eu acho que investidores estão se impressionando. Você sabe mais do que ninguém isso. Empresas internacionais, na hora de analisar os acordos aí, estão sim tendo esse olhar. Eu acho que um exemplo atual é a questão do trainee, né, na Magazine Luiza. A gente, independente das intenções lucrativas da empresa, é super válido, tem que estar, assim, no discurso das empresas isso. Eu estou fazendo hoje assim, recentemente, comecei faz uma semana, um curso sobre implementação dos ODS em empresas, ONGs e escritórios de advocacia. Então, você vê que isso está na preocupação, né? A implementação dos direitos humanos como uma política interna da esfera privada. E a gente sabe, e assim, eu estava escutando na sua exposição, e por sinal eu também elogio super, muito bom, eu já tive contato com o seu artigo, de excelente qualidade. Você estava me falando hoje, meu artigo está um pouco desatualizado, né? Faz um tempo que eu escrevi, mas eu discordo, eu acho que esse tema é super atual. E porque, assim, a reflexão que a gente tem que ter é que no mundo que a gente vive, globalizado, de conversa de empresa com a esfera pública, as empresas se tornaram, inclusive, mais poderosas do que os próprios estados, né? E nisso, eu não sei se vocês já viram, se não eu recomendo, o documentário Dilema das Redes mostra o poder dessas empresas tecnológicas, né? Tanto para influir nas nossas decisões da vida pessoal, da vida política. Então, assim, a gente tem que primeiro entender qual que é o poder dessas empresas na nossa esfera de vida pública e privada, para depois questionar elas sobre implementar os direitos humanos, os princípios que elas dizem estarem preocupadas na prática, né? E na minha dissertação de mestrado, como eu analisei os DESCA, eu trouxe esse tema de empresas de direitos humanos. E, de fato, eu analisei que há essa crescente preocupação, que a gente tem que ver de perto qual que é a intenção real, mas o fato é, por exemplo, que os princípios orientadores da ONU sobre empresa e direitos humanos, todas estão com essa bandeira de estar implementando os princípios, né? E os investidores também falam que estão tendo esse olhar para ver se a empresa está ou não aplicando, para que eles possam ter esse acordo empresarial. Mas enfim, já falei demais. Em suma, eu estou super concordo com os seus dizeres no seu artigo, e eu acho que é um tema que é super atual e que a gente tem que debater e acompanhar de perto, né? Essa esfera privada que se diz humanista. Obrigado,
Renata e Antônio, né? O que eu quero salientar é que se trata de, além de questão de princípios e de valores, é uma questão técnica delicada, né? Que não pode se resumir nessa questão do humanismo, né? Essa ideia do humanismo é uma grande armadilha, né? Então, não pode se resumir a isso. Há questões que são extremamente importantes do ponto de vista técnico mesmo, e essas questões elas constroem as mediações entre as afirmações que nós fazemos e aquilo que efetivamente ocorre no mercado, nos estados, né? Então, eu até perguntaria para a ID. ID, você está recebendo financiamento para fazer seu trabalho sobre negritude? Ótima pergunta, professor, inclusive. Não estou. Estou trabalhando 8 horas por dia, inclusive num novo trabalho super legal, que eu já aproveito para te contar e contar a todos. Não, depois todas, você conta. Eu quero saber só das vicissitudes do... Não, então, Não é um bate-papo. Quer dizer, você não está recebendo, tá bom. Você não está recebendo um financiamento, não está recebendo uma verba para fazer não essa estou questão. recebendo. Então, existem determinados campos que permanecem, digamos assim, no ponto cego, não é? De toda essa construção, esse esforço internacional muito difícil, né? De estabelecer o confronto da realidade da desigualdade e a construção de determinadas políticas, determinados mecanismos para superar essas desigualdades, né? Um dos temas que foi muito assim claro no curso do nosso congresso foi exatamente essa questão da diversidade, né? A gente discutiu a questão LGBT, quer dizer, a questão de gênero, a gente discutiu a questão étnica, a gente discutiu a questão dos portadores de deficiência, né? Extremamente esquecidos nisso tudo, né? A gente trouxe dois queridos amigos que vivem essa experiência dramática para falar conosco sobre isso. É uma pena que vocês não tenham acompanhado, mas foi uma sessão extremamente importante, não é? E para dialogar com isso tudo. A gente trouxe a questão que eu acho também muito importante nesse diálogo, que é o diálogo entre as cidades e o mundo, cidades e o global, né? As cidades globais e a governança das cidades, né? Isso é extremamente importante, porque existe uma sintonia assim muito fina, muito clara, quer dizer, o que acontece no local, o que efetivamente a gente está assistindo, quais são efetivamente as nossas experiências, né? Como é a experiência no nosso dia a dia. Por exemplo, eu achei muito interessante uma aluna da USP que eles fizeram um trabalho sobre orientação do Campilongo, em que eles examinavam a questão das câmeras, as câmeras como meios de segurança, não é? Todos nós sabemos que isso é não são meios de segurança, são meios para estabelecer o oposto da segurança, para nos deixarem inseguras, né? Só que, num determinado instante, em vez de ficarem pesquisando na rua, eles foram pesquisar a intenção da própria Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo, de colocar câmeras dentro da faculdade, né? Então, vejam, assim como, por exemplo, uma pesquisadora da academia, da qual eu gosto muito, que é a Bárbara, ela fazendo os seus cursos agora durante o período da pandemia, ela então assistia às aulas que os professores lhe davam, né? E as aulas muito críticas de professores e professoras, só que durante as aulas, por trás dos professores e das professoras, passavam as empregadas negras, cuidando da vida desses professores e professoras, né? Ou seja, aí uma alienação do trabalho, quer dizer, então, o mesmo trabalho intelectual vivendo, né, da exploração do trabalho da população mais pobre brasileira, da população periférica, da população negra, e assim por diante, né? Então, essa questão que vocês... Eu só queria fazer um comentário. Tá, pode fazer. Não, então, só um breve comentário. Primeiro, eu quero parabenizar o Antônio Grilo e a Renata pelos excelentes trabalhos também, meus colegas da PUC também. Muito bom saber que tem profissionais, juristas aí engajados. Pessoal, a ideia espera um pouquinho. Essa parte dos parabéns é ótima, é excelente.
mas a gente tem que superar isso no debate acadêmico nosso. A gente deve enfrentar os problemas diretamente, objetivamente. Vamos lá. Objetivamente, eu quero trazer a questão do programa de trainee da Magazine Luiza, que é o que tem gerado o grande debate, os debates na mídia e na academia sobre a inclusão de negros e negras no mercado de trabalho, da diversidade de gênero e LGBT também. E a importância, porque já tem diversos estudos que já comprovam que as empresas lucram com a diversidade. Então, só quero trazer isso. Então, tem alguns relatórios, né, de algumas empresas dizendo o quanto que isso também acaba sendo lucrativo a longo prazo. Tá ótimo. Bom, pessoal, nós estamos já a 3 minutos para terminar. Eu queria agradecer a participação de todos. No próximo congresso, a gente vai ter mais tempo ainda para as exposições de pesquisadores e pesquisadoras, cada vez mais, né? A gente teve no primeiro congresso um tempo bem pequeno, agora a gente já teve várias sessões e na medida em que vão crescendo também as apresentações, isso tudo é muito importante. Eu quero agradecer pela qualidade da participação de vocês, dizer que a academia está muito feliz com isso, né? Mais uma etapa do congresso, e convidar todo mundo que está acompanhando o congresso para as próximas sessões, que começam agora às 19 horas. Né? Então, bom descanso a todo mundo e até breve. Quer dizer, eu espero o retorno de todos e todas para a participação, tá bom? Meu querido Diego, se você quiser encerrar, pode encerrar, por favor.